Tudo bem, Pô? Prazer. Tudo bem? A Gilane não pôde estar, né? Uhum. Então, Jaqueline e Maiane, ok? Certinho? Tudo ok. Nilza também, estou olhando aqui, prazer. Muito obrigada pela parceria de vocês. Simpósio muito bonito. Sucesso nas apresentações, tá? Uma boa tarde de evento para vocês. Obrigada, nós é que agradecemos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Bom, então eu acho que estamos já para começar. Eu vou dar bem-vinda para todo mundo. Boa tarde. Estamos nesse nosso simpósio 16, Corpo e Identidades nas Literaturas Africanas e Afrodescendentes, nesta segunda mesa. E na nossa ordem do dia, vamos ter apresentações da colega Daisy. Então, segundo como vai apresentando, podem falar alguma bionota breve de vocês e depois continuar com sua fala. As perguntas vamos deixar para o final, podem ser colocadas no chat e também podem ser de viva voz, tá? Então, vamos deixar a palavra com a Daisy. Bem-vinda. Olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui hoje nessa mesa sobre um tema tão relevante. E hoje eu vou falar sobre a Chimamanda Ngozi Adichie. O tema vai ser especificamente o cabelo como símbolo de identidade, personalidade e libertação em Americaná. Chimamanda é uma escritora. Ai, gente, eu esqueci de falar sobre mim, né? Comecei falando da Chimamanda, deixa eu voltar um pouquinho. Eu sou a Deise Muniz, eu faço doutorado em Literatura e Práticas Sociais na Universidade de Brasília, sou orientada pelo professor Cláudio Braga, que inclusive escreveu um livro em 2019 sobre pós-colonialidade, decolonialidade, que eu vou citar com certa frequência hoje. Eu sou professora de Literaturas, Língua Inglesa e Metodologia, numa instituição privada aqui do Distrito Federal, no Brasil, e no doutorado eu trabalho com Americaná. Então hoje eu vou trazer um recorte bem pequeno de um dos capítulos que eu falo sobre essas questões de diáspora, mobilidade, raça e gênero, pós-colonialidade também dentro da obra da Chimamanda. Então voltando, eu já estou apressada, né? Eu vou falar hoje especificamente sobre o cabelo, porque a Chimamanda, na verdade, tem bastante publicações a essa altura. A última publicação dela é um livro que se chama Notas sobre o Luto, que acabou de sair, que fala sobre a morte do pai dela, realmente é um relato muito comovente, e ela, antes disso, tinha publicado um livro, um conto pela Amazon, que ficou só no mundo digital, né, ele não foi impresso no papel. Não sei se será, porque a Amazon tem essa iniciativa, e geralmente chamam autoras e autores aí bem reconhecidos para fazer esses contos. E entre as publicações da Adichie, nós temos Americaná. Aqui no Brasil esse livro foi um fenômeno, ele foi publicado originalmente em 2013, aqui no Brasil em 2014, e foi uma loucura. Eu me lembro que eu conheci esse livro por causa de muitas amigas falarem sobre ele, principalmente as mulheres negras, as mulheres crespas, que falavam muito sobre como foi importante ler sobre uma mulher negra falando da transição capilar. Então, por exemplo, em uma das capas, a gente tem essa aqui, que é bem emblemática, né, da Ifemelu, que é a protagonista, com o cabelo solto. E essa questão do cabelo vai permear toda a narrativa. Não é a única temática que ela traz, mas é sim uma das temáticas mais importantes. Segundo Braga, que eu falei hoje mais cedo, que é meu orientador, no livro dele de 2019, ele fala que quando a Adichie escolhe trazer temas como o cabelo, a diáspora, a situação desse sujeito diaspórico, por exemplo, morando nos Estados Unidos, essa mulher que precisa encontrar um emprego, que precisa se estabelecer na faculdade, porque ela está fazendo um curso de graduação lá, quando ela vai, né? É por isso que ela consegue ir para o exterior. Quando essa representação surge dessa mulher negra e imigrante que faz uma transição capilar, trata-se de um projeto de descolonização cultural. O que ela mostra dentro dessa narrativa é uma perspectiva que destoa bastante de um cânone ocidental, masculino, branco, que percebe pessoas negras apenas como objetos, né, de um discurso.
o que ela faz nessa obra é se mostrar não só a voz autoral, mas também essas personagens, né, apesar de estarmos falando aí do mundo simbólico, do mundo real, mas enfim, todas essas mulheres, elas representam um contradiscurso, um discurso que não conversa com essa colonialidade, com esse cânone que não tem nada de plural, né? Nós temos aí narrativas hoje, cada vez mais sendo divulgadas, publicadas, que tem esse contorno muito mais plural. É claro que isso não é novo na literatura, existem mulheres negras produzindo uma literatura de muita qualidade há muitos anos, né? Como a gente tem, por exemplo, Buchi Emecheta, ali na Nigéria, como nós temos Conceição Evaristo aqui no Brasil, Toni Morrison no contexto estadunidense, mas de qualquer maneira essas representações, elas são muito importantes, né? Sempre, e essa continuidade também, essa entrada no campo simbólico. E aí, esse projeto de descolonização cultural vai passar, por exemplo, pela questão do estranhamento do sujeito diaspórico. Então, um dos estranhamentos que a Ifemelu vai ter é o entendimento desse cabelo dentro de uma sociedade que não entende beleza no corpo negro, né? A gente sabe que essa noção da beleza é uma noção colonizada, e muitas, por exemplo, aqui no Brasil, Lélia Gonzalez vai falar sobre a descolonização até dos afetos, né, e muitas outras teóricas vão falar da descolonização dos desejos, enfim. Isso tem a ver justamente com essas ideias. A Maria Lugones é uma teórica argentina que vai falar muito sobre a questão do gênero e da colonialidade. E quando ela traz isso para o centro da discussão, o que ela demonstra é que a construção de gênero que nós conhecemos hoje, é claro que isso não pode ser generalizado, porque em cada sociedade essa construção de gênero vai se colocar de uma maneira, né? A maneira como as mulheres negras e as mulheres indígenas, segundo Lugones, são tratadas, não é igual à maneira que as mulheres brancas, por exemplo, são tratadas. Então, quando a gente coloca raça e gênero nessa intersecção, fica mais fácil nós percebermos as diferentes violências que essas mulheres vão sofrer, né? Então, é por isso que o cabelo se torna um grande símbolo de representação de liberdade para essa mulher que transiciona. Quando você começa a ler Americaná, já na segunda página do romance, que é um livro bem longo, ele tem mais de 500 páginas, na segunda página ela já vai falar do cabelo, e isso também já é muito significativo. Vou ler para vocês rapidamente esse parágrafo, que ela vai falar o seguinte: Ifemelu é a protagonista, mas Ifemelu não gostava de ter que ir a Trenton para trançar o cabelo. Não era surpreendente que não houvesse um salão especializado em Princeton. Os poucos negros que ela vira ali tinham a pele tão clara e o cabelo tão liso que era difícil imaginá-los usando tranças. Mas enquanto esperava o trem na Princeton Junction, numa tarde incandescente de calor, Ifemelu se perguntou por que não havia um lugar ali onde pudesse fazer suas tranças. E isso aí já é a primeira indagação de muitas que vão permear essa narrativa. Quando a gente fala desse processo de descolonização cultural, o compromisso com a pluralidade dessas personagens, eu digo dessas porque são muitas mulheres que figuram dentro dessa obra, é um compromisso que a autora firma. Então, ela vai para um salão em outra vizinhança, e quando ela chegar nesse salão, ela vai ter os cabelos trançados por uma moça que se chama Aisha, e essa moça pensa diferente dela, também é uma mulher negra e imigrante, mas não tem a mesma noção que ela do cabelo, por exemplo. E elas vão ter conversas, por exemplo, sobre como esse cabelo tem que ser penteado, qual é o produto que esse cabelo precisa, como é que essa trança tem que ser, se é uma trança maior ou uma trança menor, qual é a cor da extensão que ela vai usar. E são debates que são muito relevantes de serem colocados na literatura, né? A gente sabe que a literatura, por muito tempo, foi um lugar de debates ali da esfera pública. E quando a Chimamanda traz uma esfera privada, né, para dentro de uma narrativa, num lugar de centralidade, ela também causa uma subversão, ela também causa um desconforto ali para essa narrativa que é centrada na colonialidade, né? E outra coisa que vai acontecer, além disso, é a questão, a discussão sobre o cabelo social, né? Vai existir um momento, deixa eu só olhar a página certinho aqui para colocar para vocês, na página 220, que eu vou ler, que eu acho que fica mais interessante. Que ela descobre que vai ter uma entrevista de emprego, e aí a amiga vai falar com ela. Quando ela falou da entrevista em Baltimore, Ruth disse, meu conselho, na verdade, a tia dela, que é médica, olha que interessante, ela é médica na Nigéria, quando ela chega nos Estados Unidos, ela está lutando há muito tempo para conseguir
validar esse diploma. E mesmo tendo essa capacidade, sendo uma mulher que é médica, que é formada, ela demora muito tempo para conseguir exercer a medicina lá. E essa amiga fala, tire essas tranças e alise o cabelo. Ninguém fala nessas coisas, mas elas importam. A gente quer que você consiga esse emprego. Então, nós também temos muitas pesquisas hoje que falam sobre essa questão da ligação do cabelo com a higiene, muitos relatos de mulheres negras que falam, por exemplo, que foram trabalhar na área da saúde e que pediram para que esse cabelo fosse cortado, ou que elas usassem um cabelo que não fosse, por exemplo, um dreadlock, porque o dread dá uma sensação de sujeira. Isso é a fala dessas pessoas. É claro que a gente não acha que isso é correto, né? Então, ela traz isso também, né? Quando ela traz uma mulher médica para viver essas situações de preconceito. E essa noção do cabelo social, por exemplo, com a protagonista vai acontecer de uma maneira bem, como eu posso dizer isso? Bem complexa, porque ela sente dor, né, física. Ela tenta alisar o cabelo e esse produto machuca o couro cabeludo, causa uma queimadura nela. E ela precisa cortar o cabelo por causa dessa queimadura, enfim. E ela chega a mentir que está doente para não ir para o trabalho. É uma mulher que nunca deixou de trabalhar, que é super comprometida, mas que ela se sente tão desconfortável de aparecer ali com aquele cabelo, que não é o cabelo que essas pessoas estão acostumadas a ver, que ela também não está acostumada a se ver, que ela fala que está doente para não ir trabalhar. E ela começa a transição capilar nesse momento, né? Então, é nesse momento, por exemplo, que ela vai entrar em blogs sobre cabelo e outras mulheres negras de vários lugares do mundo vão conversar com ela sobre como foi para elas a transição capilar. Mulheres que têm várias profissões, mulheres de outros contextos e que têm essa questão em comum, né? De olhar para essa sociedade racista, que usa essa tecnologia, né? A Grada Quilombo vai falar sobre isso, né? Em Memórias da Plantação, que a tecnologia do racismo, ela precisa mudar, porque o racismo, ele continua, só que ele vai se modificando para continuar cabendo dentro dessas sociedades. E esse preconceito contra o cabelo crespo, contra o cabelo cacheado, é uma dessas tecnologias. A Grada Quilombo fala muito bem sobre isso também. E essas mulheres são uma rede de apoio primordial para essa protagonista, para que ela consiga finalmente usar o cabelo como quiser. E aí eu destaco aqui nessa questão as críticas que a Chimamanda, por vezes, já teve que enfrentar, pela protagonista dela ser até humana demais, né? Então tem pessoas que falam, mas essa protagonista namora homens brancos, essa protagonista transiciona, mas ela fala que não sabe se vai usar para sempre esse cabelo com a trança, o Black Power. Como é que isso funciona? O que a Chimamanda faz, que é muito necessário para uma sociedade que quer determinar quem o outro precisa ser, né? E usando essas tecnologias de opressão, é que isso é uma escolha da protagonista, né? Ninguém tem o direito de falar para a Efemelu se ela deve usar um lace, ou se ela deve alisar o cabelo, ou se ela deve usar uma trança. O que tá em jogo nesse livro, o que ele abre os nossos olhos, é para o fato de que é uma escolha pessoal, sim, e a pessoa, mas que é permeada por questões políticas e culturais, né? Não é tão simples escolher um cabelo, não é tão simples determinar como esse cabelo vai ser visto dentro de uma sociedade que as meninas, né, começam aí muito pequenas a sofrer esse preconceito dentro da escola também, muitos relatos sobre isso, sobre meninas que sofriam muito preconceito por causa do cabelo crespo, né? E aí, essa questão é uma questão política. E aí eu trago para vocês, por exemplo, um fato que aconteceu no Enem, o penúltimo, no caso, né, que o último foi algumas semanas atrás, que uma questão sobre o livro Americana caiu na prova, e na questão eles pegam justamente essa parte que é a cabeleireira, que a Aisha está conversando com a Efemelu. Quando eu vi, gente, aquela questão, eu não vou mentir para vocês, que eu fiquei muito feliz, meu coração bateu mais forte, porque eu pensei, será que a gente está finalmente caminhando para um Brasil que entende a necessidade da gente discutir essa questão, né, da representação, do cabelo, etc. Só que não era o caso. Por quê? O gabarito oficial dizia, entre as opções, uma delas era que a Efemelu, por não querer usar o cabelo como a protagonista, como a cabeleireira sugeriu, estava sendo infantil e imatura, né? Porque ela fala que ela quer usar o cabelo dela de certa maneira, ela não quer alisar. E essa era a resposta correta. E aí, claro que a internet entrou em polvorosa, muitas pessoas do movimento negro se manifestaram, né, com razão, e depois desses pleitos nas redes sociais, foi que esse gabarito foi anulado. Mas é preciso tudo isso, né, é preciso haver toda uma comoção
social e desnecessário e desgastante para que as pessoas entendam a importância dessa discussão, né, e o lugar de que as pessoas não têm que escolher pelas outras o que elas precisam fazer. E, por último, toda essa questão do cabelo dentro dessa obra é mais uma dessas representações de resistência que nós encontramos em Americaná e na obra da Adichie como um todo, né? Essa resistência da protagonista que se coloca. Uma das coisas que ela vai fazer durante essa narrativa é ter um blog. E nesse blog ela vai tecer opiniões sobre a sociedade estadunidense, que também é um artifício muito interessante, né, que a autora vai usar para mostrar que é um sujeito, né, que tem opinião, um protagonista. E aí, o que ela vai falar, por exemplo? Ela vai falar sobre o racismo, ela vai falar sobre o preconceito contra imigrantes, ela vai falar sobre a falta de cultura dos povos estadunidenses, pessoas que acham que todo mundo fora do país deles é igual, né? E que todo um continente cheio de culturas e vivências e línguas é tudo a mesma coisa. Então ela vai falar muito sobre essa homogeneização do continente africano, que é muito comum, né, nas narrativas estadunidenses, e eu digo mais, que também é comum aqui no Brasil, né? Se a gente pensa no que a gente estuda aqui no ensino básico, eu tive a oportunidade de falar sobre isso no Congresso Humanidades há alguns meses, né? A gente tem uma lei que fala da importância dos estudos africanos aqui no Brasil, só que nós estamos fazendo isso mesmo na educação básica? Será que os nossos alunos estão tendo acesso a obras de mulheres negras e homens negros que falem sobre essas questões de raça e de gênero, e não só sobre essas questões, que as pessoas negras não têm obrigação de falar apenas sobre isso, né? E a gente sabe que não, essa é a resposta que a gente tem hoje. Mas é por isso que a Nilza está no meu grupo de pesquisa, né? E a gente está junto, trabalhando nisso, justamente de aproximar a academia um pouco mais da comunidade escolar e fazer com que essas leituras que nós fazemos de pós-colonialidade e que centralizam essas discussões tão importantes na contemporaneidade cheguem na comunidade. Não adianta essa discussão continuar acontecendo só no meio das pessoas que se interessam por estudo de pós-colonialidade, raça, gênero e etc., né? E, por último, eu queria falar sobre a questão da crítica também a uma literatura, como ela pode ser lida dentro de uma perspectiva ocidental, né? Porque a gente sabe que não basta essa literatura existir. A maneira como ela é percebida pelas pessoas que leem, então isso tem mais a ver um pouco com a estética da recepção, também vai fazer a diferença. A Gayatri Spivak, que é uma teórica indiana, tem um texto que se chama Literatura, em que ela vai falar que é muito perigoso para sujeitos deslocados ali do pensamento ocidental se posicionarem sem que isso pareça uma representação homogênea e generalista de povos e, enfim, pessoas, né? E isso é uma coisa que eu percebo muito nas minhas leituras, por exemplo, eu vou ler artigos sobre a Chimamanda, eu vou ler coisas que escrevem sobre ela, e as pessoas, é incrível o que ela faz, é apaixonante o que ela faz, mas às vezes as pesquisadores se emocionam demais e falam assim, ela representa a voz da Nigéria contemporânea, ela traz a história da Nigéria a partir de uma perspectiva nunca antes trazida. Ok, realmente ela é grande, a Chimamanda, ela é uma escritora, assim, em 1 milhão, isso aí é incontestável. Só que a Chimamanda não representa todas as pessoas da Nigéria, todas as mulheres escritoras da Nigéria, né? E se a gente está lendo essa obra com esse olhar generalista, nós estamos fazendo justamente o contrário do que ela espera que a gente faça, né? Desse projeto de descolonização cultural, de entendimento, né, político dessas escolhas. E, por último, antes que eu acabe, tenho 2 minutinhos, eu vou comentar sobre um livro que eu estou lendo agora, que se chama Garota, Mulher, Outras, da Bernardina Evaristo. Em 2019, ela dividiu um prêmio com a Margaret Atwood, que eu me esqueci agora o nome, me perdoem. Eu esqueci, mas é um prêmio, foi o Booker Prize, foi. Ela dividiu o Booker Prize com a Margaret Atwood, e é um livro sensacional, ele traz uma estrutura que vai destoar muito de uma perspectiva colonial, de escrita e de pensamento. E esse livro, por exemplo, vai trazer uma personagem que fala sobre o cabelo profissional, que é a Carol. Carol é uma mulher que vem de uma comunidade ali muito pobre. Ai, desculpa, gente. Uma coisa falando aqui, essas tecnologias, nos espionando.
E essa mulher vem de uma situação de muita pobreza, ela passa por um estupro coletivo quando ela ainda é muito jovem, e ela decide que ela quer mudar de vida, ela quer sair da pobreza, ela quer se tornar uma pessoa que tem uma condição melhor, né, de vida. E uma das coisas que ela passa é justamente esse racismo muito estrutural e por causa do cabelo. Então ela fala bastante que ela tem que usar o cabelo alisado, porque se ela não usar o cabelo alisado, a primeira impressão que ela vai causar não é a impressão que ela gostaria. E ela trabalha com finanças, né, que é uma área muito masculina, muito branca, no centro de Londres. Então ela é a única mulher negra naqueles espaços ali, em muitas ocasiões. E o que é interessante é que esse livro, que é muito desconstruído, até a pontuação dele é diferente, ele tem um fluxo bem poético, ela é muito solista com as pessoas, né? Pelo menos ela quer parecer solista. Mas quando nós estamos lendo, nós escutamos o pensamento dessa personagem, e ela fala, desculpa, gente, eu vou usar aqui, enfim, vou xingar um pouquinho, mas é o livro, tá? Ela fala assim, esse racista filho da puta, tá achando que eu não vi o que ele fez? Ele tá achando que eu não tô vendo ele falando do meu cabelo? Ou até mesmo essa questão da hipersexualização da mulher negra, que é muito colocada na narrativa, assim como o também em American Art, que ela vai falar, esse porco imundo, eu sei que esse porco imundo tá me desejando, mas eu vou jogar o jogo dele para conseguir o que eu quero. Então é uma mulher que ela vai usar artifícios ali muito complexos, né, muito difíceis, para poder conseguir o que ela quer, que é essa ascensão, né? Nessa narrativa, a voz autoral não vai se preocupar em julgar essas estratégias de sobrevivência. Ela só vai expor que existem mulheres que passam por isso. Então, isso é muito significativo. Muitas mulheres aí escrevendo sobre questões relevantes politicamente. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigado, Daisy, pela apresentação. Desculpa aqui a interrupção assim Não, imagina. de sinal. Mas prefiro que abrir o microfone e falar, né? Bom, vamos agora com a apresentação da Jaqueline. Jaqueline, bem-vinda. Boa tarde, de novo, eu vou colocar aqui para apresentar. Eu vou ligar a câmera, mas se por um acaso estiver ruim, vocês me digam se estiver travando, porque eu desligo a câmera aqui, é minha internet, que tá ruim, tá? Ok. Estão vendo? Sim. Vamos ver aqui. Apareceu. Passou o slide? Sim. Ok, então, boa tarde novamente, eu me chamo Jaqueline, eu estou fazendo mestrado no programa de pós-graduação em letras de Bacabal mesmo, eu faço parte do grupo Likud, que está organizando o evento, e também do GPLIND, que é organizado, né, pelo professor Rubenil, inclusive o professor Rubenil é meu orientador, foi meu orientador de graduação, e é meu orientador também do mestrado. E esse trabalho é um recorte de um artigo que o professor Rubenil fizemos, né, numa matéria dele, do mestrado, e para esse evento, né, a gente optou por fazer esse recorte de um trabalho que a gente fez. Nós fizemos um artigo em que aproximamos, na verdade, a obra de um conto de Cristiane Sobral, do livro O Tapete Voador, e com o livro O Cabelo de Lelê. E aí a gente aproximou as duas personagens principais, mas para essa apresentação a gente fez o recorte, né? E apresentarei O Cabelo de Lelê, a construção da identidade racial negra através do cabelo crispo. O Cabelo de Lelê, o livro, é um livro da Valéria Belém, e esse trabalho, eu viso, né, com esse trabalho, analisar e mostrar a construção da identidade da criança negra em O Cabelo de Lelê, de Valéria Belém. E esse livro é um livro infantil, e ele narra a história de uma criança negra que, a princípio, não entende o seu porquê tem o cabelo crespo, mas logo depois ela ressignifica as suas características biológicas a partir de leituras que ela faz, da leitura de um livro que ela faz. E aí, para fazer esse recorte, também essa apresentação, eu parto de uma pergunta, né, que é como acontece a construção da identidade racial da personagem, no caso, de Valéria Belém.
E eu tenho dois objetivos principais, que é analisar como acontece a construção da identidade racial da criança negra em O Cabelo de Lelê, de Valéria Belém, e traçar um perfil da personagem Lelê a partir da construção de sua identidade racial e discursos de resistência e ressignificação de seu cabelo. E aí, para essa apresentação, foi necessário também a leitura, né, de teóricos de escritores, né, que falem sobre a construção da identidade da criança negra. Vou só ver se aceitaram que a entrada de alguém pediu, ok. Da criança negra. E Silvia Carvalho, ao começar a iniciar o seu trabalho sobre a construção da identidade de uma criança e o desenvolvimento da criança desde a sua mais tenra infância, ela concorda com um ditado africano que diz: é preciso toda uma aldeia para criar uma criança. Então, a partir disso, a gente entende que não só os pais não só os pais, né, no caso pai, mãe e familiares próximos, são responsáveis pela construção da identidade, pela construção de uma criança. Então, é toda a sociedade, todas as pessoas que circundam essa criança. E aí também, nesse sentido de construção da identidade da criança, especialmente da criança negra, a doutora em psicologia Mariana, deixa eu só confirmar o nome dela, Maria Aparecida Bento, no seu trabalho de 2012, falando também sobre a construção da identidade de crianças, especialmente da criança negra, ela explica que esse processo de reconhecer-se num grupo étnico-racial, ele acontece precocemente, né, para a criança negra. Então, esse reconhecimento racial, ele de pertencer a um grupo racial, ele acontece mais rápido para a criança negra, já que na sociedade ela é menosprezada, ela sofre o racismo, isso em comparação com a criança branca. Então, ela tem esse impacto de reconhecer-se num grupo racial mais rápido. E aí ela também explica que as vozes dos adultos, seja a mãe, o pai, a professora, estão influenciadas pelo que eles são, como se sentem como brancos, brancas, negros, negras, mulheres, homens, como sentem e enxergam o outro, pelo que leem, pela sua trajetória de vida. Esse pensar e sentir, que sempre caminham juntos, vai chegar à criança, influenciando o seu processo de identificação. Então, o que a gente entende? As pessoas que cercam, né, que estão cercando a criança negra aqui, especialmente, como elas se enxergam, como elas se definem, sendo professor, sendo pai, sendo os professores e sendo pessoas negras e pessoas brancas, como elas se definem, como elas se tratam, né? Todo esse processo, ele vai chegar na criança negra. E aí, é a partir disso que ela vai se enxergar. Se por um acaso ela vive num ambiente racista que a menospreza o tempo todo, ela vai crescer com esse pensamento. A probabilidade de ela crescer com esse pensamento é muito grande, é quase 100%. E aí, se ela cresce num ambiente que pelo contrário, né, valoriza as suas raízes, valoriza quem ela é, e a faz se valorizar, então ela vai também crescer com esse pensamento de valorização. Agora, a Nilma Gomes, no seu trabalho, né, de 2003, também falando desse processo de identificação, ela explica que, e aí ela faz um recorte, né, fala que especialmente no Brasil, um país que é extremamente racista, né, desde a sua construção, né, desde o início, é um país extremamente racista, para uma pessoa se identificar, né, como negra, dizer que é negra, é um processo também que ele passa entre a aceitação e a negação, porque a sociedade sempre lhe faz essa pessoa negra se negar. E aí, para ela se identificar como negra, então também passa por um processo árduo, né, doído, digamos, sofrido, para poder se colocar, se identificar como negra. E aí ela explica, ela vê a identidade, a construção da identidade, como uma construção social, histórica e cultural.
E aí, nesse processo, né, de identificação, né, enquanto negra, como falei, e repito, a pessoa negra, ela está sempre, como coloca a Neuza Souza, ela está nesse processo de aceitação e recusa, né? De aceitar-se e também de recusar-se. Durante a sua vida, ela passa por isso justamente por viver numa sociedade racista. E aí é esse processo de aceitar-se e negar-se que a pessoa se torna negra, né? Que ela se aceita como negra, aceita a sua identidade negra e suas características biológicas. E é isso que Neuza Gomes explica, né? Que é esse processo que faz a pessoa se conhecer como negra. Para se conhecer como negra, ela passa por esse processo. E aí, nesse processo, há aspectos que lhe fazem negar suas características. E dentre essas características que são colocadas como inferiores, a gente encontra, agora especialmente explico o cabelo, né? Que é o ponto principal da pesquisa, né? A negação do cabelo, né? Como acredito que muitos aqui já ouviram, né? Trabalho sobre isso. O cabelo crespo o cabelo cresce na sua característica natural, né, sem processo de alisamento. Ele é colocado como inferior, ele é colocado como feio, e tantos outros adjetivos pejorativos. E Grada Quilombo, ao falar sobre o cabelo e a recusa desse cabelo por parte de mulheres negras, ela explica que essa recusa acontece porque o cabelo crespo acabou se tornando um símbolo de primitividade, desordem, inferioridade e não civilização. O cabelo africano foi, então, classificado como um cabelo ruim. E aí, tantos outros adjetivos negativos que estão colocados para o cabelo crespo. Ao mesmo tempo, negros e negras foram pressionados e pressionadas a alisar o cabelo ruim com produtos químicos apropriados, desenvolvidos por indústrias europeias. Essas repulsas, eram as formas de controle e apagamento dos chamados sinais repulsivos da negritude. Então, por estar num ambiente em que a pessoa negra é desvalorizada, né, é menosprezada, e ela sofrendo isso, ela tenta fugir dessa opressão, e tentando fugir dessa opressão, muitas, especialmente mulheres, optam por alisar o cabelo para se aproximar um pouco do ideal branco de beleza, né, que é o ideal, que é colocado como ideal, que é colocado como belo, para fugir dessa opressão. Mas é claro que com o surgimento de movimentos antirracistas, com movimentos em busca pelos direitos, por igualdade racial, por igualdade de gênero, foi surgindo o desejo da identificação negra a partir da sua negritude, ou seja, a partir das suas características biológicas. Isso quem explica é Nilma Gomes. Então, o que ela explica? Nilma Gomes, 2020. Que a partir desses movimentos que surge o processo de valorização. E é a partir desses movimentos que, vendo que o cabelo é colocado como inferior e vendo também que o cabelo crespo pode se tornar uma arma um símbolo de resistência e de ressignificação, é que esse cabelo pode sair desse lugar de inferioridade e ocupar um lugar político de luta e também de ressignificação. Então, é a partir da aceitação que o cabelo crespo ele pode ser ressignificado e pode ser colocado como um símbolo de beleza da pessoa negra. Agora, partindo especialmente para a análise dos dados, o cabelo de Lelê, o livro de Valéria Belém, apresenta uma criança que ela está passando por um processo de autoconhecimento. Ela começa a ver seu cabelo, né? E aí eu trouxe uma imagem aqui. Ao lado, um livro para crianças, então é um livro ilustrado, né? Como a gente percebe aqui, Lelê, que é a personagem que está do lado. É colocado o cabelo dela bem volumoso para fazer esse enfoque, né, no cabelo crespo.
E aí ela está passando por um processo de autoaceitação, de autoconhecimento, na verdade, e de autoaceitação também. E aí ela vai descobrir o seu cabelo e tentar arrumá-lo, né? Tentar penteá-lo, arrumá-lo. E aí ela, a princípio, ela não consegue. Então eu trouxe uma citação, está na página 7, que diz assim: joga para lá, puxa para cá, jeito não dá, jeito não tem. E aí ela tenta arrumar o seu cabelo e ela não entende por que ela não consegue arrumar, e ela não entende por que o seu cabelo é assim, cheio de cachos, tem dessa forma, né? Tem essa fibra capilar. E aí ela faz a pergunta: de onde vem tantos cachinhos? Ela quer entender de onde vem tantos cachos, de onde vem o volume do seu cabelo. E aí ela também, o texto também traz: toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar. Pensa Lelê em um canto a cismar. Então, Lelê, mesmo sendo ainda uma criança, né, ela tem esse desejo e ela se disponibiliza a entender por que ela tem o cabelo dessa forma, e aí ela vai atrás para conhecer o seu corpo, para se conhecer. A princípio, o que a gente percebe? Que Lelê, ela ainda não tem, a protagonista, né, ela ainda não tem a sua identificação racial construída, ela ainda está se percebendo, se conhecendo. E aí ela vai atrás, né, desse conhecimento de si própria e passa por esse processo conflituoso, que é o que, como eu falei, Nilma Gomes coloca, que é um processo conflituoso, né, de se conhecer, de entender as suas características. E aí eu trouxe logo essa citação, que é para a gente finalizar e entender essa análise do livro, né? Fuça aqui, fuça lá, mexe e remexe até encontrar. O tal livro muito sabido, que tudo aquilo pode explicar. Então, só para contextualizar, Lelê, ela quer entender por que ela tem aquele cabelo, de onde que vem essa característica biológica do seu cabelo. E aí ela vai procurar num livro, e aí ela encontra o livro e começa a lê-lo, e acha esse livro muito sabido porque está trazendo explicações para ela. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo. Também de amor no enrolado cabelo. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento. Brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como é. Herança traçada no ventre da raça do pai, da avó, de além do mar. Até o negro cabelo é pura magia. Encanta um menino e a quem se avizinha, que gira e roda no fuso da terra de tantos cabelos que são a memória. E aí, aqui que a gente já percebe a partir dessa leitura, né? O livro começa assim: Lelê não gosta do que vê. E aí, a partir do momento que ela tem acesso ao livro, a um livro que fala sobre as características, o que ela fala? Que ela já gosta do que vê. Então, ela recebe um estímulo de gostar do seu cabelo. Por que eu coloco que ela recebe o estímulo de gostar do seu cabelo? Porque, levando em consideração que Lelê é uma criança, ela não teria como encontrar um livro por si própria, né? Sem ajuda de alguém, de uma pessoa próxima, de uma mãe, de um pai, para ler sobre as suas características. Então, ela recebe o estímulo, alguém próximo dela disponibiliza um livro para ela, para que ela entenda de onde vem o seu cabelo. Então, Lelê recebeu um estímulo por meio de um livro para entender e valorizar as suas origens desde criança. Então, a partir dessa infância, ela já começa a entender e se valorizar. Por ter ganhado adjetivos negativos ao longo dos séculos, podemos entender que, mesmo não sendo citado no livro, Lelê percebeu tais definições pejorativas ou sofreu algum episódio racista sobre seus cachos. O livro já começa dizendo que ela não gosta do que vê. Por que ela não gosta do que vê? Muito provavelmente porque ela passou por um episódio racista, né? E ela percebeu, né? E talvez comparou o seu cabelo com o outro, e aí não gostou do que viu. E para gostar do que viu, foi preciso entender de onde esse cabelo vem e o que ele representa. Maria Aparecida Bento, né? Ao constatar que crianças negras são mais atentas quanto às
divisões de grupos raciais, já que muitas vezes rejeitadas por crianças brancas, nos faz entender o motivo dessa inquietação de Lelê por respostas. Ela, enquanto criança negra, percebeu grupos raciais na sociedade, estéticas diferentes e buscou entender suas próprias características para então se identificar como uma criança negra. Então, ela passou por esse processo, né? Primeiro de negação, depois de aceitação, para poder se aceitar e se identificar. Também é interessante, outra questão que é interessante destacar, a forma como a obra é finalizada. Valéria Belém finaliza com a frase, Lelê ama o que vê. Ela visa, então, evidenciar que Lelê consegue superar os preconceitos sociais, que normalmente afirmam que seu cabelo crespo é feio e que a mulher crespa deve mudar a fibra capilar para ser aceita na sociedade. Então, esse livro também, com essa finalização, a gente entende que Lelê, a partir desse livro e a partir do estímulo que recebe em casa, né, para ler esse livro, para entender o seu cabelo, ela consegue vencer os adjetivos negativos que caem sobre o seu cabelo e construir-se a partir de si, já que ela começa a gostar do que vê quando olha no espelho. Lelê vai contra essas definições, né, negativas, pois passa a gostar do seu crespo quando olha no espelho. Entende que seus cachos fazem parte de sua história e, então, não tem como não ser crespa se é isso que ela é. E aí, eu partindo já para as considerações finais, eu destaco que, desde a primeira infância, crianças negras sofrem com o racismo, têm sua negritude, ou seja, suas características roubadas, sua negritude roubada e suas identidades distorcidas. A obra de Valéria Belém faz-nos refletir sobre a importância da conscientização da identidade racial negra ser construída desde cedo para que a criança consiga se defender do racismo estrutural e construir-se a partir de si própria, e não por meio de particularidades biológicas de uma pessoa branca que historicamente é definida como ideal. Valéria Belém, 2007, ao apresentar a personagem Lelê por meio de desenhos, frases rimadas e de fácil entendimento, nos faz entender que a construção da identidade racial de uma criança negra também precisa acontecer dessa forma, sem muitas complexidades. Ela é negra e a sua negritude não deve ser colocada como algo estranho. Ela precisa conhecer o seu corpo para que possa valorizá-lo e construir a sua identidade a partir dele. Então, especialmente, né, também a partir do seu cabelo, que é uma de suas características biológicas que remete para a sua negritude. Essas foram minhas referências e obrigada. Parabéns, Jaqueline, muito obrigado pela apresentação. Vamos agora com o colega Jeremias, que é agora a apresentação é dele, tá? Jeremias. Olá a todos, uma vez mais. Não sei se me conseguem ouvir. Sim. Acho que não. Alô? Sim. Sim. Bem, antes de mais, eu queria apresentar-me. Eu sou Sérgio Jeremias Langa, sou moçambicano e estou presentemente em Moçambique, a falar a partir de Moçambique, na capital, que é Maputo, cidade de Maputo. Eu estou integrado num programa de doutoramento em educação, que é Políticas de Educação, na Universidade Eduardo Mondlane, e já um doutoramento já concluído, estou na fase da elaboração e quase a finalização da minha tese. Mas também tenho outras formações, fiz o meu mestrado em jornalismo e estudos editoriais, e neste momento opero no campo da comunicação enquanto um comunicólogo, dou aulas para a Escola Superior de Jornalismo como professor de jornalismo e outras áreas de comunicação. Tenho também uma graduação feita em meio ambiente e gestão ambiental e desenvolvimento comunitário, e uma graduação também feita em design de comunicação. Portanto, são áreas distintas, mas que tenho usado todas elas para ajudar-me nas minhas pesquisas.
mas eu assumo-me como, neste momento, presentemente, como um pesquisador no campo da educomunicação e cultura. É o campo que mais me interessa e que está inserido nos estudos editoriais que são feitos no meu mestrado, que puxei para esta parte aqui do doutoramento, que é estudar a educação, comunicação e cultura. Portanto, educomunicação e cultura. O que tenho para apresentar hoje é um assunto que aparentemente foge da temática aqui, mas não acho que seja tanto assim. Vou fazer aqui um enquadramento, porque pretendo discutir este assunto na perspectiva do testocentrismo e do corpo, pelo menos nesse sentido, não é? Só que vou falar de um aspecto muito técnico, que tem a ver com uma pesquisa que eu desenvolvi e tenho vindo a mexer ela, uma vez que o estudo nunca tem fim. Nós sempre mexemos, articulamos no sentido de torná-la ela sempre um pouco mais aprimorada que outrora. Eu tinha pensado em exibir aqui o coisa, não sei se convém exibir, se calhar sim, se calhar não. O que me pretendo apresentar aqui é o modelo do jornal impresso em Moçambique. Portanto, faço uma abordagem aqui centrada nos design gráficos do jornal Notícias e o País. Aqui, nesta abordagem dos designs gráficos do jornal Notícias e o País, o que me interessa muito é discutir a questão do texto e do corpo. Do texto é o texto verbal, escrito, o corpo é a fotografia, que é a imagem, não é? Então, aqui vamos partir de uma realidade em que começamos a discutir sobre como é que como é que os outros quadrantes olharam para esta questão do jornal impresso. Vamos ver um momento em que temos uma ruptura cultural no Ocidente, que vai acontecer mais ou menos por volta dos anos 1970 a 1980. E há aqui uma necessidade eles entendem que há aqui uma necessidade de adequar os jornais a uma nova realidade do mercado. Então, por volta dos anos 70 e 80, houve uma discussão, tanto em torno da sobrevivência dos jornais impressos, sobre como é que era possível fazer com que o jornal pudesse enfrentar outros média, como o caso específico da televisão. Então, a Sociedade Americana de Editores de Jornais, que é a SAES, nos anos 1979, decide publicar um estudo da pesquisadora Ruth Clark. Os resultados deste estudo deram origem à criação de um novo layout de jornal nos Estados Unidos, por volta dos anos 1982, e acabou estabelecendo-se aqui um modelo editorial de jornal que é denominado USA Today. Eu penso que devem conhecer este modelo ou este jornal, que foi conhecido, penso que no Brasil este jornal é designado o chamado TV de papel. Penso que esta é a expressão, que se caracteriza por imagens relativamente grandes. Então, estamos a falar aqui do corpo, não é? Caracteriza-se por uma presença significativa do corpo, não é? Que passa a fazer uma coabitação equilibrada com o texto. Portanto, o uso de infográficos e pouco texto, em comparação com aquilo que se fazia outrora. Então, estamos a dizer que outrora tínhamos um jornal praticamente que era uma pilha de texto, quase que sem imagens, e somente pessoas que tivessem vontade e gosto e prazer pela leitura é que acediam a este jornal. Sergio, hola.
Caiu. Oh, Caiu. opa, eu não caiu, mas eu não sei se caiu onde é que eu estava, porque já nem me dei conta de que, opa, já tinha falado da conta, não sei onde é que eu tinha parado, nem me apercebi a hora em que caiu a rede. Acho que Foi já, um ok, minuto tudo bem. atrás, mais ou menos. Ok, eu estava a falar da contextualização dos fatores que deram origem ao jornal impresso, não é? Ao novo modelo, aliás. Falei da cultural ocidental, da ruptura cultural ocidental nos anos 1970 a 1980, que gerou-se esta necessidade de adequar os jornais a uma nova realidade do mercado. Entre os anos 70 e os anos 80, houve esta discussão que era em torno da sobrevivência do próprio jornal impresso, que discutia-se como é que se podia enfrentar os outros média, como o caso específico da televisão e da rádio, que também já estavam a ganhar alguma notoriedade, como é que se podia enfrentar esses outros médias a partir do próprio jornal, como é que ele podia fazer esta força. É daí que a Sociedade Americana dos Editores de Jornais, em 1979, decide publicar um estudo da Ruth Clark, que é uma pesquisadora que desencadeou uma investigação sobre as razões que levaram à ruptura cultural, que fizeram com que houvesse queda de leitores de jornal. E os resultados da investigação da Ruth Clark apontavam que havia uma necessidade de gerar os novos layouts, ou seja, de criar novas interfaces, digamos, para o jornal, de modo a adequar essas interfaces à realidade das novas exigências que iam existindo, digamos, neste mercado. E depois, no contexto moçambicano, sobre este modelo de jornal, nós não temos necessariamente pesquisas no campo de jornalismo, pesquisas nacionais, que abordem esta questão de construção de interface e relacionam a interface de jornais e os leitores. Não temos pesquisas que discutem esta questão do corpo e do texto no jornal, a questão da sublimação do corpo na mesma dimensão em que se sublima o texto. Não temos isto. O que nós temos são pesquisas no campo de jornalismo, mas de relativismo político, e relega-se muito questões desta natureza para um futuro, digamos, desconhecido. Então, o que é que nós temos aqui, avançamos aqui como um problema, é que o que nós queremos perceber é a impossibilidade, se é possível ou impossível, a legibilidade dos jornais, e neste caso em particular dos dois jornais que são estudados aqui, que é o Notícias e o País, se é possível a legibilidade destes jornais a partir do design gráfico editorial. Portanto, é este debate à volta do texto, à volta do corpo. Sob o ponto de vista metodológico, o que nós fizemos é trabalhar a partir de uma abordagem de natureza qualitativa e quantitativa, que é mista, não é? Da Lawrence Bardeen, e nós tomamos dois jornais que são avaliados, são jornais que têm uma periodicidade diária, sob o ponto de vista de corpos, né, ou da amostra. Nós analisamos 3 edições que marcaram as dinâmicas e evolução deste projeto visual dos jornais. Por exemplo, é analisado o Jornal Notícias e é analisado o Jornal País. São principais jornais diários. Um jornal é mais ou menos público, outro jornal é privado. O que nós fizemos foi ver os momentos em que estes jornais sofrem a mutação, desde o ano de 1975, em que alcançamos a independência, ao ano de 2017. Então, vimos do lado de notícias como é que mudou a identidade visual de notícias, como é que foi a segunda mudança e como é que foi a terceira, que é a presente identidade que nós temos agora, e também do jornal O País. E, sob o ponto de vista de variáveis, interessava-nos muito, dentro desta identidade, observar questões como o formato, o tamanho, a ergonomia, a fotografia, que é a parte principal, que é esta do corpo, e a quantidade de texto, que é esta parte do textocentrismo, sem descurar, obviamente, as cores e os infográficos e estes outros elementos ligados à espacialidade e às próprias fontes tipográficas. Uma teoria que nós tomamos por base para, a partir dela, fazer o estudo é a teoria da forma, a teoria da Gestalt. E, a partir desta teoria, nós extraímos, à luz
do pesquisador Robin Williams, extraímos 4, aliás, princípios básicos que vão ajudar-nos a ler a forma, que é o alinhamento, o contraste, a proximidade, a repetição. Então, tomamos estas teorias como pressupostos e fomos, à luz deles, fazer a análise comparativa, digamos, destes mesmos jornais. Na questão do conceito que nós tomamos por base, que é o conceito de design, nós referimos a uma forma, como aclarar o público, como é que este público pode receber informação de forma um pouco mais clara. Referimos também à forma como é que organiza as imagens, os textos e os espaços horizontais e verticais. Como é que ela encarrega-se de definir a tipografia, bem como a articulação dos parágrafos, de modo a conferir alguma segurança ao leitor. E como é que ela permite esta coabitação de texto também e de imagem, que é corpo e texto. Na ergonomia, discutimos mais na perspectiva de olhar a questão do grau de comodidade que estes mesmos jornais oferecem na sua relação com o leitor. Como é que o leitor pode observar o jornal e sentir-se mais cômodo em cada um dos jornais que vai ver, sob o ponto de vista da forma, de como é que esta forma está estruturada lá, considerando, sobretudo, esta equidade entre texto, digamos, e imagem. E depois também discutimos também a questão da legibilidade, como é que cada um desses elementos pode ser lido para facilitar uma leiturabilidade, obviamente. Ora, a parte mais interessante é esta que eu acho que gostaria de partilhar. Penso que faz mais sentido. Deixa-me só fazer aqui um share screen. Acho que poderá ajudar. Deixa-me só fazer aqui um share screen. Penso que pode ajudar. Não sei se... penso que sim. Acho que pode ajudar. Eu não sei se conseguem ver. Alô? Sim, já. Aí está. Já conseguem ver, não é? Ok. Está bem. Eu penso que esta parte vale a pena partilhar. Não gosto muito de partilhar textos, porque depois já atrapalham. Bem, aqui, o que eu queria com isto era mostrar os momentos da evolução, digamos, das interfaces destes mesmos jornais, sob o ponto de vista da presença do corpo e da presença do texto. Nós vamos ter, aqui onde está o cursor a movimentar-se, um primeiro momento de um jornal notícias. Este é o principal e o mais antigo jornal, é público, praticamente, que surge nos anos 1962, por aí, mas Moçambique só alcança a independência em 1975. Quando Moçambique alcança a independência em 1975, o presidente Samora Machel, que foi quem conduziu a luta armada e tornou-se o primeiro presidente da República, dá 24 horas, digamos, a todos aqueles portugueses que não se reviam com a sua política, atendendo que Portugal foi o país que colonizou Moçambique, dá 24 horas para que todos aqueles que não se reviam na sua política abandonassem o país. Então, esta fuga, este abandono que digamos, é violento, não é, severo, que é feito pelos portugueses, ela foi ter implicações de várias ordens, na área econômica, na área da educação, de várias ordens. Mas o que me interessa aqui trazer é a implicação que teve, sob o ponto de vista técnico, para o jornal, porque são os técnicos que seguravam o jornal. Conforme podem ver, nós vamos ter aqui um jornal praticamente que agride todas as formas de composição, digamos, visual, sem respeito de hierarquias, tudo feito de qualquer maneira, porque os técnicos que ficaram para segurar o próprio jornal eram técnicos praticamente sem experiência, que não sabiam lidar com este assunto de forma técnica. Depois, o jornal vai sofrer um segundo momento de mutação de identidade, neste caso visual, e nesta identidade o jornal começa a ganhar um pouco mais de consistência, conforme podem observar, vai ter o seu logotipo quase que bem enquadrado, mas ainda continua a prevalecer o que é esta coisa de ausência praticamente do corpo. É um jornal que é preenchido, é um jornal que é dominado pelo textocentrismo, não é? E a semelhança daquilo que faziam os jornais lá, que foram objetos de ruptura cultural na leitura na Europa. Depois passamos para o terceiro momento, onde vamos encontrar um jornal de notícia que, sob o ponto de vista de identidade, também vai
alterar a principal imagem, que é o seu logo, que dá corpo aqui no headline, mas vamos ter um jornal que começa a mostrar tendências de equilibrar o texto com a imagem, embora ainda não seja ao nível desejado, mas temos um jornal que começa a preocupar-se primeiro com a qualidade das imagens, um jornal que deixa de ser praticamente a uma cor, passa a ser a cores, ok? Aquilo que vulgarmente chama-se colorido e que vulgarmente aqui chama-se preto e branco, e para além de passar a ser a cor, passa a ser um jornal com uma cor mais, digamos, com imagens com qualidade. E estas imagens começam a existir um pouco mais em demasia e passa a respeitar um pouco mais os infográficos. E depois vamos ter também, com relação ao segundo jornal também que é analisado, a outro jornal, aliás, que é analisado, que é um jornal privado, que por acaso faz parte do maior grupo de média privado em Moçambique, que é o jornal O País. Vamos ter um jornal que inicia, muito incipiente, ok? Claro que há um grande respeito aqui, sob o ponto de vista de presença do corpo, não é? E do texto. Há um bom equilíbrio, mas é um jornal que vai agredir, sob o ponto de vista de construção de interface, vai agredir algumas regras sobre como construir a interface. Então, vamos ter um segundo momento, um jornal que já começa a respeitar a construção das interfaces, e vamos ter também um terceiro momento em que o jornal está um pouco mais coeso. Mas nós reparamos um aspecto neste jornal, quando estabelecemos uma comparação sob o ponto de vista de evolução de identidades, nós reparamos que o jornal O País, embora tenha iniciado incipiente, tenha observado um desenvolvimento e tenha atingido um estágio muito bom, ela procurou sempre manter firme a ideia da coabitação do corpo e do texto, o que já não acontece, digamos, no jornal o Moçambique Notícias. Um aspecto muito importante, não menos importante, que vale a pena partilhar, é que existem também alguns fatores que são constrangedores quando se trata de leitura de jornal em Moçambique. É que nós temos uma taxa de analfabetismo que é aproximadamente de 40%, não é? E dentro desses 40%, nós temos somente 10% de pessoas que sabem ler, que digamos que são leitores principais da língua portuguesa, ou seja, 40%, nos 40%, mais ou menos 50%, são pessoas que sabem, que falam a língua portuguesa, e dentro dessa percentagem, 10% usam o português como língua principal, ok? E depois, vamos ter também um outro problema, que é da baixa renda familiar, não é? 75% da população em Moçambique vive com menos de $1,25 por dia, não é? Então, o que significa que se as pessoas tiverem que tomar uma decisão entre comprar um produto de leitura como um jornal, que é uma coisa mais barata, as pessoas preferem decidirem por comprar algo para comer primeiro, não é? Ou seja, aqui o triângulo de Maslow, quer dizer, ele é violado de forma gritante. As pessoas, maioritariamente, não satisfazem, no mínimo, as necessidades básicas para poder atingir um estágio em que podem comprar, pelo menos um jornal para poder ler. Com isto, o que eu quero dizer é que é um país que tem níveis de leitura extremamente baixos, atendendo que o próprio parque gráfico também é muito caro, a produção de livro é cara em Moçambique e a política do livro é muito frágil, quase que nem existe, não é? Então, estes são elementos que eu estou a partilhar para mostrar que até a altura em que o estudo foi feito, Moçambique só tinha uma média de 100 edições de livros por ano. Nós temos Portugal como o país que menos lê na Europa, e o Portugal está com uma relação de 15 mil edições por ano. Então, se estabelecemos uma comparação, entendendo que o país Moçambique é um país que, do ponto de vista de tamanho populacional, também é um país que, comparativamente a Portugal, é grande. Então, pensamos que a realidade de Moçambique é muito crítica, do ponto de vista de leitura. Fomos, obviamente, realizando algumas estatísticas que nós produzimos em função de alguns inquéritos que fizemos, que foram apontar sobre qual é o jornal diário que é mais lido. Depois foi apontado aqui, obviamente, o Jornal de Notícias, que é o jornal mais lido, apesar do Jornal de Notícias apresentar estes problemas dos quais fiz referência, mas foi apontado o Jornal do País como o segundo jornal, digamos, mais lido. E depois vamos ter aqui um quadro que mostra
o que é que mais cria interesse, digamos, a nível dos jornais, o que é muito procurado? A grande justificativa é que o Jornal de Notícias, ele é lido não porque ele convida, não porque ele chama atenção, ele é lido porque é dos poucos jornais que oferece vagas de emprego. Então, esta é que foi a grande resposta que foi dada aqui. Eu vou pular algumas tabelas porque quero tentar ganhar tempo e passar aqui para as considerações finais e dizer aqui que os editores do jornal em Moçambique, para aquilo que é o nosso entendimento, é que eles devem definir um modelo editorial do jornal que é adequado aos leitores, porque a forma como o jornal é feito em Moçambique não respeita, ou seja, ele não passa por uma auscultação sobre qual é a sensibilidade de quem vai ler ou quem vai absorver este mesmo jornal. Então, achamos que há um trabalho a ser feito. Em termos de forma e de aspecto visual, identificamos o jornal O País como aquele que responde às exigências do atual tipo de leitores de Moçambique, que são leitores que leem muito pouco, e se os leitores leem muito pouco, não faz sentido termos um jornal com uma pilha de texto, atendendo que mesmo na realidade europeia, onde se lê muito, os jornais já não apresentam tanto texto assim e imagens muito curtas. Apresentam um texto muito equilibrado com o jornal. E pensamos nós que não faz muito sentido que para a pirâmide de Moçambique nós tenhamos jornais a oferecerem mais textos, ou seja, prenhes de textocentrismo e muita pouca presença do corpo lá dentro. E concluímos também nesta pesquisa que o jornal Diário País é o que responde e, por outro lado, também pesa sobre este jornal algum aspecto negativo que vai obstruir a possibilidade dele poder ampliar a possibilidade de ter um pouco mais de leitores, que é a limitação dos conteúdos, porque o jornal é bom no aspecto visual, mas começa a pecar no aspecto do conteúdo. Achamos que o Jornal de Notícias é vendido porque primeiro tem uma tiragem muito grande e também pelo aspecto que já fiz referência, tem conteúdos que interessam, digamos, aos clientes, mas aos leitores, aliás, mas é o jornal que oferece pouca atratividade do ponto de vista de interface. Então, isto é o que eu quero, é o que eu queria apresentar aqui. Acho que não interessa muito apresentar aqui as hipóteses, né? Queria só apresentar esta parte e dou por terminada esta minha apresentação. Muito obrigado, Jeremias. Bom, vamos passar agora para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta e quer colocar no chat ou quer levantar a mão, pode fazer. Eu queria comentar alguma coisa também antes de tudo isso, né? Aqui no... Eu ia falar aqui no México, mas eu não estou no México. No meu país, agora que já se está tentando fazer uma visibilização mais importante da comunidade afro e afrodescendente, o governo do México lançou um livro, né, que é para crianças e que se chama, eu tenho aqui, Tarara Tarari, e que vai também nesse sentido que falaram a Daisy e a Jaqueline, né? Ou seja, as questões visuais que podem mostrar a presença, né, da comunidade afro. E esse livro também fala um pouco da influência da música, da influência do vestido das pessoas e assim. Então, eu acho que meu país está muito ainda no começo desses tipos de estudos, mas que eu esperaria que no futuro tivéssemos um aprofundamento assim de interessante, como vocês agora falaram. E para o caso do Jeremias, que eu achei interessante essa perspectiva de contagem, né, de saber quantos números de leitores estão, né, e se isso é proporcional com a quantidade de jornais que são publicados. Bom, a Nilsa queria também falar, vou dar a palavra para a Nilsa. Boa tarde a todos, parabéns pelas belíssimas apresentações. Eu queria primeiramente lembrar que temos a lista de frequência para assinar para todo aquele que precisa ter o certificado.
Feito isso, queria deixar apenas alguns comentários, não é? Ouvindo aqui a apresentação da Jaqueline e da Daís, eu lembrei-me de um episódio que eu passei há pouco tempo, que eu queria fazer o meu cabelo, queria fazer tranças, e onde eu vivo não encontrei nenhum salão afro, nenhum salão que tinha essa especialidade. O único que eu consegui ter acesso cobrava-me 3 vezes mais, não é, do preço normal. Aí eu tive que fazer uma viagem de 17 quilômetros para poder fazer as tranças, tive que ir até o plano piloto. Então eu fiquei a perguntar-me, agora partilho com vocês, qual é que deve ser o meu papel enquanto que mulher negra, não é? Quando eu percebo que eu estou inserida num espaço em que negam a existência das humanidades pretas, porque desde o momento que eu não encontro esses serviços disponíveis, estão-me a dizer que é uma forma de segregação. Não sei se vocês entendem o mesmo comigo. E o que eu tenho que fazer? Qual deve ser o meu papel? Não é? E eu fiquei a perguntar e a matutar até hoje. Eu queria levar também as minhas filhas para fazerem um cabelo, mas a distância é tão grande, pelo menos para mim, que eu disse, não tem como, percebe? Então, a segunda coisa que eu gostaria de comentar é, nós vimos aqui o cabelo como símbolo de representação, de liberdade, de resistência, mas também de violência. Então, eu queria saber do Jeremias se ele entende que há alguma relação aqui com o jornal. Pode-se ou não dizer que o jornal apresenta essas três características, não é? Sempre volto a repetir, de liberdade, de resistência e de violência. Quando eu era pequena, meu pai e minha mãe estão separados desde muito cedo e na casa do meu pai havia jornais. A minha mãe não lia jornais, não havia nenhum jornal na casa do meu pai. Eu não sei qual é o tamanho, o Jeremias pode nos ajudar, mas eles são enormes. Não sei se é A1, não sei qual é o tamanho daquilo. E eu lembro que era tão grande que o meu corpo de criança não me permitia de modo algum visualizar ou tentar ler um jornal. E que quando eu fazia aquilo e via que o meu pai estava a chegar, eu ficava aos prantos, porque ficava a enrolar e não sabia como ajeitar aquilo. Era como se alguém, e os mais velhos já chegavam e assustavam-nos, como quem diz, por que estás a mexer? Isso não é para ti. Então, havia novamente ali alguma forma de segregação, pelo menos no meu entender, não é? É como se alguém já me dissesse, isto não é para criança. Não vês que a própria forma, que a própria estrutura não está adequada a vocês? Então, eu queria saber, Jeremias, como é que tu entendes isso? E depois, quando estivesse a falar sobre o cenário de leitor de jornais, eu fiquei a perguntar-me também que corpos, maioritariamente, têm acesso a esses jornais. Estou aqui a falar corpos femininos ou masculinos. Existem pesquisas dessa ordem, porque, como eu disse, na casa da minha mãe não existia jornais. Na casa das minhas tias não existia jornais. Nas casas onde eu via só mulheres, onde as mulheres eram chefes, líderes de famílias, não existiam jornais. Mas nas casas onde existiam pais como chefe de família ou então casais, aí sim, lá eu via jornais. Então, o que é que se passa aqui? Não é? É isso e muito obrigada. Bem, não sei se começo eu. Sim, pode. Bem, se percebi a colocação da Nilza, o que posso dizer é que esta questão da limitação de leitura de jornal em função das idades, também dos estados sociais, é algo que parte do tempo colonial, não é? Que nós não podemos perder de vista que para a realidade moçambicana, não é? Moçambique é um país que foi colonizado por Portugal, embora também tenha havido um passado de escravatura árabe, mas o último momento que nós tivemos foi o momento português. E com este momento português, é preciso dizermos que tivemos uma fase muito crítica, que o país foi castigado por uma educação não libertária, ok? Ou seja, era uma educação alienatória. Primeiro, era uma educação que visava distanciar os nativos, aqueles que eram considerados indígenas, né, que é um nome pejorativo, visava distanciar esses indivíduos, primeiro da sua pertença, da sua ancestralidade, dos seus valores culturais locais,
e procurava-se dizer a estas pessoas que vocês devem negar os seus próprios valores e por via disso, para este indivíduo escalar aquele nível que se considerava um nível de topo ou um nível aceitável, havia um estágio intermediário, que é o estágio da figura do assimilado, não é? Que é esta figura que nós designamos comumente aos crioulos, né? As pessoas mestiças, não é? Que somente estes indivíduos é que podiam ter acesso, digamos, a esse tipo de documentos que a Nilza estivesse a falar. Então, é natural que parte significativa dos nossos pais, dos nossos ancestrais também, tenham absorvido este valor negativo, né? Da ideia de que isto não serve só para alguém que tenha escalado a uma idade X ou que mostre que seja capaz de lidar com isto. Hoje em dia, essa realidade já é contrária, né? Já não temos uma realidade como esta, já temos pais emancipados que, muito pelo contrário, ficam felizes quando têm um filho de 7 anos, 8 anos a ler jornal, de tal modo que as crianças em Moçambique começam a ler muito cedo, o que não acontecia, por exemplo, no passado. Mas, em relação já à questão da mulher, a questão do acesso ao jornal, ou ao livro, ou a qualquer instrumento de leitura para a mulher, este é um problema que tem a ver com outras limitações digamos, que a mulher tem, não é? Agora, o que eu não concordo, o que se calhar eu podia discutir, para não dizer não concordo, o que é rebatível, é que a questão da limitação da mulher, num passado, era uma limitação de fato imposta, ok? Mas neste presente, não é tão imposta assim como pode parecer, né? Estamos num contexto tão neoliberal em que a mulher, ela não é necessariamente imposta, mas ela, na maioria, ela é educada a impor-se esta limitação, né? Ela não é imposta, ela é educada a impor-se esta limitação. Quer dizer, ela é educada, a mulher, na maioria. Eu estou a falar para aquilo que é a amostra, né? Não para casos isolados. É uma mulher que é educada, por exemplo, para casar, para fazer filhos. Mesmo uma mulher que é encontrada, por exemplo, no espaço urbano. Mas começamos a encontrar essa tendência a reduzir assim de forma paulatina, porque já começamos a ter um maior número, por exemplo, de inscrições a nível das universidades, das escolas, até de mulheres. As universidades agora, pelo menos eu que sou professor na área de comunicação, nós temos muito acima de 70% de inscritos na escola são mulheres, ok? Pelo menos nos campos, na área de comunicação onde eu milito, não sei nos outros campos. São mulheres que se inscrevem, digamos, para esses cursos. É natural nós identificarmos numa sala com 25 alunos, uma sala somente com 5 homens. Então, o resto, temos só 20 mulheres. Então, eu penso que é uma imposição, agora, o que ficou agora é uma imposição mais educativa, não uma imposição, digamos, a um modelo de Xamboco, né? É uma posição mais educativa, mas dentro dessa imposição educativa já começam a haver mulheres que começam a perceber, ter mais acesso a livros, ter mais acesso à leitura e começam a emancipar-se, começam a libertar-se por via da leitura, porque o maior instrumento de libertação que temos que assumir no mundo é a leitura, não é? Elas começam a libertar-se e começamos a ver que elas estão com uma tendência de ganhar, de fazer com que a dinâmica seja outra. Então, isto é que eu posso responder. Não sei se foi um encontro daquilo que é a colocação que fazes ou... Agora, eu queria fazer uma coisa, que é para não tomar a palavra muitas vezes, se me permitir, senão eu espero. Eu tenho umas colocações que eu queria fazer, as 2 apresentações que foram feitas. Não sei se posso aproveitar a oportunidade de fazer isso. Pode sim, Sérgio. Posso? Ok, obrigado. Bem, eu acompanhei a apresentação da Daisy Muniz, não é? E desde já, parabéns. Acompanhei também a apresentação da outra colega que aparecia seminário, não consegui reter o nome dela, mas aí aparecia seminário. Mas eu sei que esse não é o Jaqueline, nome. eu acho. Jaqueline, ok. Deixa eu escrever aqui. Jaqueline, exatamente. Jaqueline. Antes de entrar para a colocação que eu queria fazer a Deise, eu queria fazer um comentário geral. Até estou muito arrependido, de fato, se eu tivesse a ideia de que esta mesa seria um debate desta natureza, se calhar apareceria com outros temas, porque sou apaixonado também por esta temática que é apresentada aqui. O comentário que eu queria fazer é que
eu tenho comigo que um dos maiores vírus sociais que enferma a esfera social, sob o ponto de vista epistemológico, é a televisão, enquanto um aparelho ideológico, não é? E também com um forte poder de edificação, um senso comum nefasto, não é? À sociedade que absorve esses mesmos conteúdos de televisão. Sobretudo, quando é um segmento, quando é uma entidade, quando é um centro periférico que não tem esta capacidade de produzir conteúdos e limita somente a absorver esses enlatados ou esses empacotados de conteúdos. Entendo que somente os Estados, as nações, que têm uma cadeia de valores muito bem estruturadas, é que são capazes de produzir conteúdos sem que o mercado conduza esses mesmos a distorcerem aqueles que são os valores vitais, culturais, locais. E sem que isso implique a negação positiva da globalização, não é? Então, o que eu quero dizer com isto é que nós temos a televisão, de facto, a funcionar como um grande assassino. As pessoas trocam livros por televisão, as pessoas absorvem, desculpem, as negras e vai se construindo toda uma identidade falsa, do ponto de vista daquilo que é o padrão de beleza, o padrão de estética, por exemplo, não é? Se eu acordo de manhã, tenho uma criança que senta-se numa poltrona, ela tem 6 anos, que em psicologia é definido como a idade vital para a construção da personalidade. Se esta criança assiste Boneca Barbie, por exemplo, a partir de Moçambique, ela tem um cabelo crespo, tenta pentear o cabelo, não consegue pentear, o cabelo dói e parte-se, não é? Então, ela vai crescer aos 19 anos a edificar a ideia de que o padrão de estética é uma mulher extremamente magra, com cabelos muito compridos, e ela é obrigada a importar os cabelos, para ela conseguir pentear os cabelos. Então, se nós não temos um outro conteúdo a oferecer a esta criança, não é? Aquilo que costuma dizer um grande filósofo, que não podemos culpar um imbecil sem darmos oportunidade de deixar de ser imbecil, não é? Se nós não temos um outro conteúdo para oferecer a esta criança localmente, então nós não podemos culpar. Aquele é um otário inocente, ok? Então é preciso olhar para isto nessa perspectiva. Por que é que eu faço esta colocação? Porque achei interessante uma abordagem que a Deise fez aqui no início, espero ter percebido nesse sentido, quando ela diz que, embora o áudio estivesse muito assim, ela diz que olha para a questão da esfera pública como algo que não identifica a beleza do cabelo negro, não é? Percebi assim. E é algo que evidencia a inexistência do pluralismo identitário racial, não é isso? Exato. Então, a questão que eu queria fazer é esta. Face a uma colocação como esta, que olhar nós podemos fazer se atendermos que existe uma diferença entre negação do pluralismo identitário enquanto praxe, mas também negação do pluralismo identitário enquanto discurso. Porque uma coisa é o discurso, uma coisa é a praxe. Qual é o olhar que nós podemos fazer neste sentido? A segunda pergunta que eu faço, quer dizer, faço para a Deise, mas é para todos, claro, né? Como é que a Deise Muniz, num contexto de negação do pluralismo, não é? E atendendo a esta questão do cabelo, como é que a Deise mede o exercício pleno da democracia? Não é? A terceira e última, porque ela diz que é daí que o cabelo torna-se no símbolo da representação de liberdade, não é? Ouvi uma expressão como esta. Como é que a Deise Muniz, num contexto também de segregação, mede a liberdade a partir do cabelo? Ok? E a última questão que ia para a Jaqueline, não é? É que diz que no processo, num determinado processo, a pessoa negra ela passa por uma luta interna que reside na dicotomia de aceitação e negação de si mesma, não é? Que leituras a Jaqueline faz sobre a possibilidade de negar, ou seja, a possibilidade de negação de si enquanto um vetor de acesso aos grupos socialmente tidos como superiores? Claro que ninguém é superior, mas há grupos que são tidos como superiores. Então, que leitura a Jaqueline faz sobre a negação de si mesmo enquanto um vetor ou uma janela de acesso aos grupos socialmente superiores? Então, são essas colocações que eu queria fazer. Posso começar ou alguém gostaria? Posso?
Obrigada, viu, pelas perguntas. Gostei muito da sua apresentação. Eu não sou uma leitora de jornal, mas meu marido adora jornal. Se for falando, eu pensando nas coisas que ele consome. Nesse contexto aqui do Brasil, isso é muito complexo, né? Porque a gente sabe do mito da democracia racial que existe no Brasil, né? Essa ideia de que esse processo de miscigenação foi um processo muito tranquilo, porque existe uma amizade, e as pessoas negras e brancas começaram a se relacionar, e as crianças começaram a nascer, e isso não é a verdade é que a nossa nação, ela é calcada na violência absurda contra as mulheres colonizadas, principalmente as negras, e do estupro, e etc., né, e dessa sujeição desses corpos femininos. Para mim é um pouco complicado responder essa questão, porque por mais que eu leia sobre isso, por mais que eu leia teóricas e leia literatura e etc., eu não sou uma mulher que passa por essas questões, né? Eu não tenho uma aparência que vai ser socialmente julgada como uma aparência inadequada nesses moldes europeus, né? Então, para mim, isso é muito complexo. Mas o que eu percebo, por exemplo, quanto à TV, e isso é um pleito de muitas, né, mulheres também, é que a representação negra na televisão é muito subalternizada aqui no Brasil, né? Então você tem, por exemplo, mulheres negras sempre hipersexualizadas, ou você tem essa representação da mulher negra que é a mãe de família, que ela não tem uma vida pessoal, né? A vida dela é cuidar dos outros, é trabalhar incessantemente, e é uma mulher desprovida de desejo, de sexualidade, de protagonismo na própria vida. Isso também é muito romantizado aqui no Brasil. E quando se trata dos homens negros, você tem, por exemplo, a representação do homem negro que é ou um homem escravizado, ou ele é bandido, ou ele é o traficante, ou ele é o pai de família ali que mora numa situação sempre terrível, né? Então, essa possibilidade de transcender para as pessoas negras no Brasil, isso é um mito. A mídia não está dando espaço para essas pessoas, né? Só que a gente tem, por exemplo, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, que são um casal sensacional, que estão ali nas redes sociais, mostrando esse amor e essa família que eles têm, e mostrando que são pessoas que produzem culturalmente, são pessoas de sucesso, né, que vão trazer um contradiscurso. O Lázaro Ramos, por exemplo, ele faz parte de inúmeros projetos culturais que buscam democratizar conhecimento e trazer para as pessoas negras mais possibilidades de existência. No Brasil, o racismo, ele cimentou a nossa sociedade, né? E nós continuamos, e eu sei disso, eu estou ciente que eu continuo carregando esse privilégio que foi cimentado há gerações atrás, né? Só que a nossa nação brasileira, a gente não tem consciência de classe, a gente não tem consciência de raça, nós somos extremamente misóginos. O Brasil é o país que mais mata pessoas homossexuais no mundo. E aí você pensa nesses lugares que tem, né, religiões extremas, e nem nesses lugares as pessoas estão morrendo por causa de sexualidade, tanto quanto o Brasil, por exemplo. Então, o que eu acho, Jeremias, é que falta representação, sabe? Falta espaço. E eu acho que nós precisamos nos alinhar aqui no Brasil para entender melhor quem nós somos e entender para onde nós estamos indo. O Mia Couto, né, já está falando de Moçambique, o Mia Couto fez o pós-fácil do livro do Alain Macambu, e desculpa, gente, eu não sei falar francês, então a pronúncia provavelmente está errada, que ele tem um livro que se chama Moisés Negro, foi publicado no Brasil há mais ou menos 2 anos. E no pós-fácil, Mia Couto fala que o Brasil não se conecta com Moçambique, a gente não se conecta porque a gente não sabe quem a gente é, a gente nunca foi atrás do nosso passado, e de entender esse discurso colonial, né, que a gente aprende na escola, a gente aprende que as pessoas negras foram escravizadas, ficaram passivamente aceitando, até o dia que a belíssima princesa Isabel decidiu abolir a escravatura. E isso está acontecendo há mais de 500 anos, né, essa fala. Então, essa ideia, né, dessa sujeição, enfim. Então, eu acho isso, sabe, que falta espaço, que é muito problemático, mas eu me vendo como pesquisadora e como mãe também, porque eu sou mãe de uma criança de 2 anos, eu vejo que o nosso papel é fazer um discurso que vá contra essa hegemonia branca e colonizadora. Então, por exemplo, a minha filha, ela lê
lê, né? Que ela tem 2 anos. Ela lê muitas coisas que tem outras representações. Então, a gente lê o Emicida, a gente lê vários livros sobre pessoas negras, vários livros que vão até o que ela consome, sabe? As bonecas, que podem parecer coisas pequenas, mas a Janaína trouxe ali uma colocação muito importante, né? Se a minha filha entender que beleza é só o que se parece com ela, que tipo de pessoa ela vai ser, né? Esse não é justo que as pessoas negras sejam as únicas ensinando os filhos delas a importância desse entendimento do outro como um ser igual. Isso não é só função dos pais das crianças negras, isso é função de uma sociedade inteira focada em muito privilégio branco, né? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta, né, de uma maneira, enfim, abrangente. Obrigado, Deise. Obrigado. Boa tarde. Então, Sérgio, a minha pesquisa do mestrado é sobre a construção da identidade da mulher negra, né, a partir do seu cabelo crespo, na obra de Cristiane Sobral. E aí, esse trabalho que eu apresentei hoje foi um recorte, né, de um artigo que eu fiz com o meu orientador, professor Benil, e aí a gente fazia a aproximação, a gente faz, na verdade, a aproximação entre um recorte também, é um recorte, né, do meu objeto, com a aproximação da obra de Valéria Belém. E aí, partindo desse conceito de aceitação e negação de si próprio, eu cito especialmente o livro Sem Perder a Raiz, Corpo e Cabelo como Símbolos da Identidade Negra, né, que é de Nilma Lima Gomes. Nesse livro, ela faz uma pesquisa em salões étnicos, né, que são salões de Belo Horizonte, né, se não me engano é Belo Horizonte, e salões que são especializados em cabelo crespo, no cuidado de cabelo crespo. E aí, o que ela explica também nesse livro e em outros livros dela, porque essa é a área de pesquisa dela, né, o cabelo, a construção da identidade através do cabelo, que a pessoa negra, né, e aí especialmente a mulher, ela passa pelo processo de aceitação e recusa, porque ela, muitas vezes, ela cresce, né, num ambiente que o seu cabelo é colocado inferior apenas por ser crespo, apenas por não ser liso, né, por não se aproximar do que é colocado como belo. E aí, a partir desse convívio, muitas vezes, elas negam a sua característica e vão alisar. Não que esse seja um problema, alisar o cabelo, mas é o fato de o alisar o cabelo apenas não, alisar porque a sua fibra natural é colocada como inferior, é feia, é como se ela não pudesse ficar com esse cabelo, porque a partir do momento que ela tiver o seu cabelo natural, ela vai ser rechaçada, ela vai ser inferiorizada, e aí, não querendo estar nesse contexto, ela vai alisar o cabelo. E aí, o que ela também explica, especialmente esse livro? Que muitas vezes, quando uma mulher negra, né, ela aceita o seu cabelo, ela já tem passado por muitos conflitos. É difícil que uma pessoa negra aceite o seu cabelo sem passar por, não que seja 100%, mas a maioria passa por conflitos, e aí de negação e aceitação. E aí, para aceitar, ela tem que passar por todo esse processo. E aí também casa também com o que fala a Neuza Santos no livro Tornar-se Negro, né? O que ela explica? Que para a pessoa se identificar como uma pessoa negra, né, é um ato de resistência, falando especialmente no Brasil, né, é um ato de resistência, porque é um país de raízes racistas, e aí, para a pessoa tornar-se negro, ela também passa por esse processo, né, desde criança, digamos assim. Ela entende, né, que é negro, mas também ela percebe a negação da sociedade. Então, também não é uma negação só dela, né? Não é ela que está se negando também o tempo todo, é que a sociedade lhe nega. Uma sociedade racista nega quem ela é, menospreza quem ela é. Então, ela convive nesse meio de negação. E aí, para ela se aceitar, ela vai ter que resistir
né? E passar por todo esse processo de as pessoas, de um contexto, a sociedade que lhe nega para poder se aceitar. Então, é todo esse processo que acontece o tornar-se negro. Outra referência também que eu leio desde desde o meu TCC é um livro Racismo e Antirracismo no Brasil, que é de Jacques Diadeschi, e aí ele também explica todo esse contexto que eu já falei. Mas aí, essa aceitação e negação aí na minha pesquisa, né, no meu objeto, eu vou especialmente para o cabelo da mulher negra, que é nesse processo de aceitação e negação, que Nilma Gomes também explica que a criança negra, ela tem um contato com os cuidados do cabelo desde cedo, porque há muitos que pensam que o contato com o cabelo crespo, ele surge, né, a partir dessa negação, quando a pessoa cresce, né, e vai para o salão. E aí ela explica que não, que é desde criança, que muitas vezes as tranças, elas vêm como forma de minimizar, diminuir o volume, não como uma aceitação do cabelo. E aí ela tem que, depois que cresce, né, que às vezes entende o que o seu cabelo representa, e que esse cabelo ele é ressignificado. Então é aí que ela aceita de fato o seu cabelo e não sai desse lugar de negação de criança, porque muitas vezes as crianças não gostam desses penteados, né? Segundo a pesquisa de Newman, porque é um processo doído, né, de fazer a trança e de deixar o cabelo todo o volume crespo, diminuir o volume. E aí, então, quando ela cresce, que aí ela vai ressignificar esse penteado e vai ressignificar a trança e o cabelo. É isso. Nilsa, acho que você tinha outra questão, não é? A Daíse é que pediu para repetir a questão. Então, Daíse. Oi, já coloquei. Ok. Então, quando você falava do trajeto que a FMLU faz para trançar o cabelo, eu me lembrei que há dias eu estava procurando um salão aqui em Águas Claras e que o único que eu achei me cobrou 3 vezes mais, né? Cobrou um valor 3 vezes mais e estava muito caro. Aí eu continuei procurando e só fui achar no plano. E teria que fazer, você sabe, 17 quilômetros para fazer o cabelo. Fora que este processo já leva 5 a 6 horas, certo? Então, eu fiquei me perguntando durante esse trajeto qual deve ser o meu papel, não é? Enquanto mulher negra, quando eu percebo que eu estou inserida num espaço que negam a existência dessas humanidades pretas, ou como você falou na apresentação, quando eu percebo que eu estou inserida numa sociedade que não entende a beleza no corpo negro. Por isso é que não é necessário ter salões que lidam, não é, com o cabelo crespo. Então, qual deve ser o meu papel? É algo que eu estou me perguntando todos os dias que eu estou inquieta. Eu dizia, eu queria levar minhas filhas para lá, mas são 17 quilômetros, para mim é longe demais, percebe? Não dá. Então, a questão que eu coloquei para vocês é essa. Qual é o meu papel? O que eu devo fazer? Entendeu? Olha, isso. eu tenho uma boa notícia para você. Tem um salão afro aqui no Riacho Fundo. Sério? Sim, tem em Taguatinga, é bem mais perto, porque eu tenho a minha prima, ela é negra, né, a Gabi, e olha só que situação, né, como isso é complicado, porque a Gabi, a minha tia é branca, os olhos verdes, a minha família é parte de mãe, meu avô é negro, mas todos os filhos são claros dos olhos claros, tem motivo dos olhos escuros. E quando a minha prima nasceu, a gente não tinha nenhuma noção de nada, né, disso. A gente nunca tinha se visto confrontado com a questão da identificação antes. E aí, quando a Gabi foi crescendo, uma das vezes que a minha tia, assim, ficou muito triste, foi que ela falou assim, mamãe, quando eu crescer, você me pinta de rosa? Que foi uma das coisas mais difíceis, assim, para a gente ver isso acontecendo, e a gente não sabia o que fazer para ajudá-la, né? E hoje, por exemplo, a Gabi fez 18 anos recentemente, eu tô me sentindo muito velha, eu tinha 13 anos, e a Gabi, ela ainda usa o cabelo dela
alisado, mas o que a gente conversa hoje é, Gabi, isso é uma escolha sua, ninguém tem que se intrometer. Só que existe, sim, beleza em outros cabelos. E se você quiser, a gente quer... nós vamos nesse salão. E a gente fez uma viagem e ela trouxe o cabelo pela primeira vez lá no Rio de Janeiro. E foi lindo, porque assim, ela ficou muito linda, ela ficou feliz, você via que o olho dela brilhava, sabe? Porque ela é aquela menina que não, por exemplo, eu já viajei com ela ficou todos os dias da viagem sem secar o cabelo, porque o cabelo dela é escovado, e aí, com o passar dos dias, não estava na aparência que ela queria, então ela não sentia vontade para soltar o cabelo, ela não entra na piscina, então são várias coisas, né, que a pessoa deixa de aproveitar por causa dessa questão desse cabelo não ser aceito pelas outras. E como é que a gente fala para um adolescente que quem que vai falar para ela que ela está errada, é o que ela está sentindo, isso tem que ser respeitado, né? Então, eu tenho muita esperança, sabe, que com o passar dos anos ela seja livre mesmo para escolher. Se ela quiser alisar ela ali, se quiser botar uma peruca, ela coloca, se quiser rapar, botar um black, que a gente quer que ela seja feliz. Porque não era isso que a gente via. Esse filme é ótimo, eu adoro esse filme, Jaqueline. E uma das coisas que eu fiz, eu levei ela para São Paulo um dia. Falei, vamos para São Paulo? Porque lá em São Paulo, eu acho o Distrito Federal extremamente elitista. E eu acho o Distrito Federal, assim, se você não circula... Eu sou de Taguatinga, né? E morei na Samambaia. Então, para quem não é aqui do Distrito Federal, são cidades satélites que o poder aquisitivo é bem mais baixo. Então, por exemplo, eu morava na Samambaia, lá no final. Então, é quebrada mesmo, sabe? Então, lá você tem uma pluralidade maior de aparências, né? Quando você vai chegando mais ali no plano piloto, muita gente branca, muita gente do cabelo liso, muita gente nesses padrões, né? E aí eu falei, vamos para São Paulo, conhecer gente diferente lá, e foi lindo, porque era uma mulher mais linda que a outra, um cabelo mais diferente que o outro, e eu vi ela virando o pescoço, sabe? Ela andava, ela fazia, tipo, eu falei, olha, Gabi, tá vendo como elas são lindas? E eu acho que é isso, né? A gente vai tendo esperança, e eu vou te passar os contatos desses salões, eu vou perguntar para minha amiga, porque eu tenho algumas amigas que têm cabelo cacheado, cabelo crespo, e eu sou curiosa e falo, deixa eu lá ver como é que é, elas me levam. E é muito legal. Porque é um absurdo, né? É uma questão básica, você querer se arrumar e não poder, porque só tem salão que faz cabelo liso, gente, é um absurdo isso. Sim, é duro demais. Você liga para os salões aqui e eles respondem com uma agressividade, percebe? Não, eu não faço esse cabelo. Não, aqui não faz, percebe? Como quem diz, aqui não toque aqui, esse não é o seu lugar, percebe? Exato. Então, é uma segregação, não é um racismo estrutural, como fala o Silvio Santos, e dói. E a gente fica se perguntando, que nem o Sérgio falou agora, como é que dá para pensar democracia num espaço desses? Não existe. Aí quando surge uma Marielle, eles silenciam, né? Surge uma Marielle, ela é alvo de um assassinato, e não só um assassinato desse corpo físico, mas eles tentam manchar essa imagem do que ela representa, né? Sim. É muito importante mesmo esse debate. É isso, obrigada. Eu que agradeço. Ok, alguém mais tem outra questão, uma pergunta, comentário? Não? Bom, então eu acho que podemos fechar aqui. Eu só vou pedir para vocês abrirem a câmera para tirar aqui uma foto e ter aqui evidência de que a gente esteve neste momento importante. Para todo mundo, claro, né? Eu vou Quem tirar mais foto tá com o aí? meu livro. Eu vou tirar, vocês vão tirar? Ah, claro. Perfeito. Estamos todos? Tá. Sorri. 1, 2, já. Pronto. Bom, muito obrigado para todo mundo por estarem aqui. Continuem ligados na programação do Congresso, do Simpósio, e agradeço aos palestrantes. A gente está em contato sempre. Bom, boa tarde para todo mundo. Tchau, obrigada, um prazer. Tchau, abraços a todos. Tchau.